em relação ao futebol brasileiro. O Bahia pode furar a bolha, esse ano ainda. Corinthians e Flamengo, Corinthians, e todos os outros, entendeu? Eu acho que o Bahia hoje é escolhido para os jogadores. Aparece o Bahia, os caras não pensam duas vezes. O Bahia contratou o jogador que o Palmeiras queria contratar. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Binho Bahia. Eu sou o Binho Bahia, o seu YouTube favorito. E eu vou trazer aqui para você aqui um comentário bem interessante, cara, do canal UOL de esportes, né? Tanto do Casagrande quanto do seu apresentador, que falou sobre o Bahia furar a bolha do Flamengo e do Palmeiras, né? Flamengo e Palmeiras que tá sempre aí ganhando os títulos, sempre em cima do Campeonato Brasileiro. E segundo eles, o Bahia tá muito próximo de furar essa bolha aí entre Palmeiras e Flamengo, tá sempre ali em cima, sabe? E eu achei muito interessante e trouxe esse conteúdo para vocês aqui, para vocês analisar e ver o que eles falou. Mas antes de ir pro vídeo, já sabe, né? Dá aquela moral pro seu parceiro, deixa o like, compartilha esse vídeo. Se não for inscrito, faça parte do canal Binho Bahia e, sem demora, vamos pro vídeo. Poupando também titulares. E o Rogério Ceni, olha o que ele falou. Vamos ouvir o Rogério Ceni, porque ele falou sobre espanholização do futebol brasileiro, coisa que eu falo que vem acontecendo há 10 anos. Vamos lá. Vamos ver. A tendência é que se a gente fizer tudo certo e trabalhar dessa mesma maneira, no futuro, vai conseguir brigar cada vez mais por um título. Estou falando ganhar títulos de Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores. Uma hora acontece. Se eu disser para você que é do dia para a noite, não foi. Se você vê o Paris Saint-Germain, é uma história contra o Manchester City, é uma história. Agora, aqui é mais difícil. Aqui tem dois times no momento que eles destoam dos demais, que é Flamengo e Palmeiras. E eles estão em todas as disputas, exceto Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. Então, assim, para passar esses clubes, vai demorar um pouco mais de tempo. Mas para se colocar num patamar muito próximo a outros, eu acho que isso pode acontecer, assim, em breve. Agora, o problema é que para você ser campeão brasileiro, você tem que passar por Palmeiras e Flamengo. Para ser campeão da Copa do Brasil, Palmeiras e Flamengo. Para ser campeão da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. E essa é uma disputa que ainda não é saudável ainda para a gente, mas que pode ser com um futuro, espero eu, mais curto do que as pessoas imaginam. Viu só, Casão? Eu fico aqui defendendo, eu acho que Palmeiras e Flamengo estão atropelando todo mundo há 10 anos. Ah, não, mas o Botafogo, mais o Galo, mais a SAF. Sempre tem um ali, um intruso. Mas esses dois dominam. É mais ou menos o que o Rogério falou. O que você acha? Mas é isso mesmo. Depois que o futebol brasileiro começou a ter investimentos diferentes, né, situações financeiras diferentes, acabou aquela coisa mais igual, né? O Palmeiras é mais organizado, menos dívidas, Flamengo paga as contas e tem dinheiro para pagar, tem dinheiro para comprar, lota o estádio, usa o dinheiro da renda. O Palmeiras, a Leila, o Paulo Nobre, a Leila, os últimos presidentes reorganizaram o Palmeiras, enquanto os outros, cara... Agora o Bahia, concordo com o Rogério, o Bahia tá chegando nesse patamar, tá indo nessa estrada. Agora os outros, cara, vê aí a dívida de cada um, vê organizar... Pega o exemplo Corinthians... nesse momento, administrativamente. Pega Santos, os investimentos que o Santos, a loucura que o Santos está fazendo, né? E você vai, o Atlético mesmo tem uma dívida gigantesca, e você vai se espalhando aí pelos grandes clubes que sempre disputaram títulos, que dos anos de 2000 para trás, quando começava o campeonato, tinha 5, 6 times em igualdade de condições, né? Hoje não estão mais. O Grêmio está na zona de rebaixamento, o Inter está pertinho, o Santos está na zona de rebaixamento, o Vasco está pertinho. Então, mudou, o cenário mudou. Você tem 2 times que pagam as contas, outros que estão começando a pagar, e a grande maioria que vai empurrando com a barriga. E aí a diferença maior é essa. Não é da qualidade técnica, é da possibilidade de comprar jogadores melhores e de pagar a conta e de o jogador querer jogar naquele clube. Hoje, como os jogadores ganham muito bem, a grande maioria dos grandes jogadores, né, aqueles que são sempre procurados, eles ganham muito bem. Então eles podem escolher.
Então, o que antigamente todo mundo sonhava, por exemplo, em jogar no Santos, em jogar no Corinthians, em jogar no Atlético Mineiro, hoje, se for disputar, se aparece Santos e Flamengo, os caras escolhem o Flamengo. Santos e Palmeiras, os caras escolhem o Palmeiras. Corinthians e Flamengo, Corinthians e todos os outros, entendeu? Eu acho que o Bahia hoje é escolhido para os jogadores. Aparece o Bahia, os caras não pensam duas vezes. É verdade. É isso, né? O Bahia tá... Então, eu acho que o Casal tocou num ponto. Hoje o Bahia se não primeira opção, segunda ou terceira. O Bahia contratou o jogador que o Palmeiras queria contratar. Caio Alexandre. Cauli. O Bahia contratou o jogador que saiu do Flamengo porque preferiu um contrato mais longo no Bahia do que ficar no Flamengo, Everton Ribeiro. O Bahia fez a parceria com o Grupo City sem estar encalacrado completamente, como o Casão falou com os outros. O Bahia foi o quarto time que mais investiu nessa temporada. Ele já tinha um time e agora tem um elenco. O Bahia é um time milionário hoje, em relação ao futebol brasileiro. O Bahia pode furar a bolha, esse ano ainda. Porque o Botafogo já furou, o Atlético furou, o São Paulo furou, o Fluminense furou, né? Títulos importantes. Porque às vezes Palmeiras e Flamengo vão saindo do caminho. São eliminados por outros times, etc. O Bahia tem condição. O Bahia jogou ontem contra o Paysandu com um titular, o Jean Lucas, e meteu 4-0, porque tinha sido expulso no começo do Bavê. E meteu 4-0. O William José estava na Espanha. Michel Araújo e Nestor, os outros gols, estavam no São Paulo. O Rogério hoje tem uma condição, e acho que ele foi pro Bahia no momento certo, está no lugar certo, na hora certa, e ele tem muito material. Ele tinha o ano passado um time muito bom, mas não tinha reserva. Hoje ele tem 2 times, ninguém tem isso no mesmo nível. Fora Flamengo e Palmeiras. Os dominantes. Então agora ele tem um desafio, né, Tironi? Porque na Libertadores estava no colo e escapou. Agora ele vai ter que buscar e vencer em Porto Alegre. Aliás, tem uma questão curiosa, né? Ele joga no final de semana em Porto Alegre contra o Grêmio, que está completamente encalacrado no Brasileiro, e joga em Porto Alegre na sequência contra o Inter, aí precisando ganhar do Inter. O Inter joga pelo empate. Esse é um grande desafio. E, curiosamente, a Libertadores estava na mão. Ele teve aquela derrota para o Nacional em casa. O Bahia tem alguns momentos ainda de deslize e tal, não sei o que lá, mas jogador não falta. Na tela aí os resultados da Copa do Brasil de ontem e os jogos que acontecem hoje. Olha lá. Esse é o ponto. Fortaleza, tal, que não furou a bolha, mas sempre estava lá em cima, agora foi eliminado pelo Retrô. Mas com outro nível de investimento, né? Em relação ao Bahia. Sem dúvida, mas Vojvoda vaiado, pior momento do Fortaleza dos últimos tempos aí. Aí o Fluminense venceu a Aparecidense, o Corinthians venceu o Novo Horizontino, o Bahia enfiou 4-0 no Paysandu, o Galo ganhou do Maringá e o Flamengo ganhou do Botafogo da Paraíba. E os jogos de hoje são os seguintes. Hoje temos Maracanã e Internacional, o jogo de ida foi magrinho, 1-0 para o Inter. Vila Nova e Cruzeiro, Cruzeiro venceu a ida por 2-0. Palmeiras e Ceará, o Palmeiras venceu por 1-0 na ida. Teremos Capital e Botafogo, tá resolvida a vida para o Botafogo. É isso, né, galera? É mais ou menos o que eu venho falando, né? O Bahia tem vezes que tem alguns deslizes, o Rogério dá alguns moles algumas vezes, mas o time do Bahia tá sempre em um elenco forte. A gente não pode dizer que o time do Bahia não tem um elenco qualificado, né? A gente não pode dizer isso. O time do Bahia tem qualidade, o time do Bahia tem técnica. Algumas vezes falta a raça, outras vezes falta vontade, sabe? Outras vezes falta o técnico mexer na hora certa, que demora um pouco, mas qualidade e técnica, o elenco do Bahia não falta, velho. E pode demorar um pouco, mas o Bahia vai furar sim a bolha do Flamengo e do Palmeiras. Isso é questão de tempo, acho que só basta o torcedor ter mais um pouco de paciência. E em breve sim, o Bahia, acho que o Bahia já tá furando essa bolha quando alguns jogadores preferem vir pro Bahia ao invés de ir pro Palmeiras ou pro Flamengo, ou pro Corinthians, ou pro Santos, ou para esses times, Grêmio, Internacional. Acho que o Bahia já furou essa bolha. Volta agora o Bahia furar a bolha em ganhar títulos. E eu acho que isso está muito perto de acontecer, valeu? Então, se gostou do conteúdo, vai deixando um like. Não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Faça parte dessa família do canal Bem Bahia. E isso é tudo, pessoal. Valeu! Porra do Bahia.